Estamos aqui para responder o seguinte questionamento. Diante de uma tomada de decisão que gera mudança, como o gestor pode organizar processos e pessoas para que a mudança seja mais eficiente? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouquinho do que é o processo de tomada de decisão. Tomar uma decisão é algo que exige muito de todos nós. E quando levamos essa situação para o campo institucional, as coisas se complicam um pouco mais, porque as decisões tomadas em uma instituição geralmente envolvem processos, custos e também pessoas. Por essas e outras razões é que, diante desse contexto, é necessário que tenhamos bastante atenção aos fatos e também inteligência emocional para lidar com o que pode acontecer após a tomada de uma decisão. Um processo de tomada de decisão pode ser simples ou complexo. Isso vai depender do grau de importância, do objetivo a ser alcançado e dos reflexos da escolha no contexto que o indivíduo está inserido, bem como na sua vida pessoal ou profissional. Tomar decisões envolve a identificação do problema, bem como definir os critérios, analisar, escolher alternativas e verificar a eficácia da decisão em si. E é muito comum que as pessoas encontrem dificuldades para fazer isso, em qualquer situação da vida. Isso porque, uma vez consumada, a decisão é uma estrada praticamente sem volta. Portanto, é importante ponderar e saber fazer as escolhas certas na hora certa, além de manter um compromisso efetivo com a escolha feita, bem como todas as suas consequências. Mas de uma coisa ninguém duvida: não importa se a decisão é fácil ou difícil, os gestores não podem fugir da responsabilidade, uma vez que as decisões que tomam são de extrema importância para aqueles que dependem deles no ambiente institucional. Seguindo em frente, existem basicamente 5 tipos de tomada de decisão. Existe a decisão intuitiva, que é basicamente aquela que é tomada considerando apenas os sinais que a intuição dá, não levando em consideração aspectos lógicos e racionais para escolher alguma coisa. Existe a decisão racional, que é basicamente a que vai na direção contrária à decisão intuitiva, porque ela faz com que o indivíduo leve em consideração os aspectos lógicos dos fatos, para que assim esse tenha subsídios mais sólidos para decidir ou não por alguma coisa. Existe a decisão baseada em valores e princípios, que é quando o indivíduo tende a levar em consideração os valores que formou ao longo da sua vida para decidir ou não. Lembrando que esse tipo de decisão leva em consideração as experiências, as vivências, a formação, entre diversos outros fatores que contribuem como um norte para que o profissional, para que o indivíduo, para que o gestor tome uma decisão. Existe a decisão colaborativa, que trata-se do processo decisório que é tomado em conjunto com outras pessoas. E esse tipo é bastante vantajoso, porque ao invés de escolher algo de forma isolada, o indivíduo tem a possibilidade de contar com pontos de vista diversos que trarão alternativas diferenciadas para solucionar a mesma questão. E por fim, existe a tomada de decisão especializada, que é quando todas as outras falham, e você precisa contar com o auxílio de profissionais especializados para que possa haver uma boa escolha. Esses profissionais vão trazer mais informações e dados mais concretos sobre o contexto da tomada de decisão, o que é muito vantajoso para o gestor. Então, para tomar uma decisão, primeiro você precisa identificar o problema, depois você precisa realizar uma coleta de dados, que você pode entrevistar pessoas diretamente ligadas ao problema, sejam clientes, funcionários, consumidores, parceiros. Você pode aplicar questionários, revisitar relatórios anteriores, fazer uma observação de campo. Feito isso, você precisa identificar as alternativas que você tem e aí sim escolher a melhor alternativa. E após todo esse processo, você precisa decidir e acompanhar a sua decisão. Porque se a decisão não atendeu à necessidade identificada, talvez seja conveniente repetir algumas etapas do processo. Você pode, por exemplo, coletar informações mais detalhadas ou explorar novas alternativas. E como você faz para facilitar esse processo de tomada de decisão? Tem alguns passos básicos. Você pode tentar enxergar o cenário como um espectador, porque geralmente quando a decisão depende de nós, a gente fica muito envolvido com a situação e a gente deixa passar fatos que, se fôssemos apenas observadores, a gente não deixaria passar. É importante também evitar a impulsividade, e a dica é que você reflita bastante, analise primeiro os fatos para que depois chegue a uma decisão que seja benéfica para o maior número de pessoas possível. E por fim, é interessante que você coloque os pontos negativos e positivos no papel. Quando a gente precisa tomar uma decisão importante, a tendência é que a gente deixe a emoção falar mais alto e a gente fica cego com os fatos reais que a envolvem. Para que isso não aconteça, o ideal é que coloquemos em um quadro ou em um papel os prós e os contras de determinada decisão. Assim a gente vai ter uma visão mais ampla das implicações de cada uma delas e poderemos decidir de maneira mais assertiva, segura e racional. É isso aí. Aquele abraço e até a próxima!